Pode falar, Elizabeth. É que eu estou pensando aqui, que tem muitas pessoas que nos acompanham que, às vezes, elas não têm conhecimento a ponto de compreender alguns termos que o doutor usa. E eu acredito que é muito importante nesse momento a gente trazer assim de uma forma bem clara. Nós estamos às vésperas de mais uma edição de uma psicoterapia extremamente profunda, que é a Carta aos Ancestrais. Ela é feita anualmente e quando a gente inicia esse processo, uma vez, durante 21 dias, nós vamos nos reservar alguns momentos de silêncio, de introspecção e nós vamos nos colocar no papel de ouvintes. Só que ouvintes no sentido de sentir. É como se você fosse fazer uma psicografia. Você vai se colocar ali respeitosamente, amorosamente, para trazer para a luz. O que que isso quer dizer? Para se conectar com uma história ancestral. É como se um ancestral viesse ali, né, pertinho de você e fosse soprando nos seus ouvidos a história dele. Essa é a forma que o doutor diz assim, trazer para a luz. Quando um ancestral ele conta a história dele de sofrimento, muitas vezes segredos, situações que ele viveu, que ele se sente extremamente culpado porque era um segredo que ele carregava. Segredos, histórias mal contadas, coisas erradas, desde roubos, furtos, assassinatos, homicídios, traições e muitas outras questões que ficam sem o conhecimento dos descendentes ou ficam totalmente em segredo daqueles que viveram na época, eles vão sendo transmitidos via DNA por toda a descendência como adoecimento. Existem estudos que dizem que os autistas, por exemplo, vêm, né, geralmente entre outras questões, de famílias onde existiram muitos incestos. E ele sente na alma a vergonha de olhar nos nossos olhos e a culpa de saber que existe algo muito vergonhoso no sistema. E é tão interessante que quando nós nos conectamos e vamos trazendo a voz desses ancestrais que eles precisam colocar para fora, né, ao conhecimento dos descendentes, o que eles passaram, as dores, elas vão se dissolvendo, os pesos, eles vão desaparecendo. E isso é tão incrível que, como a história que o doutor contou, quando a gente inicia um processo terapêutico, eu digo assim que eu faço terapia por necessidade e por prazer. Porque quando a gente recebe o link, durante muitos anos, à distância, eu fazia as minhas terapias, e aí quando a gente recebe aquele link para abrir a terapia, você sente assim aquela emoção como uma criança que está recebendo um presente, porque é uma curiosidade que a gente sente, aquela curiosidade gostosa de entender o que vai vir dessa vez. E aí, quantas vezes eu recebia o link das meninas aqui do Instituto e até respirava acelerado, porque eu pensava, ai, o que será que vem dessa vez? E a gente fica realmente impressionado com as histórias. E aí, quantas vezes de eu estar assim, às vezes preocupada com alguma situação, e quando a gente recebe o link que a gente ouve a terapia, isso na distância, a gente sente instantaneamente aquele alívio. Parece que aos nossos olhos, tudo que era pesado, dificultoso, vai se tornando leve. A mente clareia e é mágico, né, doutor? É mágico, é verdade. Durante o processo da carta aos ancestrais, é desenvolvido algumas mentalidades que fazem parte da nossa evolução como pessoa. Todos nós temos dentro de nós o mecanismo de sucesso em todas as áreas da vida. Às vezes nós não desfrutamos dos benefícios que estão à nossa disposição porque nós não temos os sensores da mente abertos. E um dos primeiros passos que ocorre durante o processo da carta aos ancestrais é que nós desenvolvemos uma mentalidade filosófica. Nós sabemos fazer perguntas, nós perguntamos, nós questionamos. Hoje eu estava fazendo uma constelação dos 4 elementos para uma família aqui da região e é tão interessante quando nós colocamos dentro do tabuleiro a interrogação começa a mover o campo sistêmico. Eu quero dizer para vocês que a mentalidade
filosófica é fundamental para quem quer ter sucesso em todas as áreas da vida. Talvez a sua vida esteja estagnada, talvez você não tenha conseguido alcançar o sucesso desejado, porque essa mentalidade filosófica talvez esteja atrofiada. Pare e pensa. Será que você tem consciência das perguntas certas que você deve fazer para si mesmo, para o destino, até mesmo para Deus? A mentalidade filosófica, ela é determinante para alinhar o destino. Porque tudo aquilo que você tem na mentalidade filosófica, você cria um cenário. E a mentalidade de cenário é determinante para nós alcançarmos o sucesso. Muita gente só vê tragédia, cria a mentalidade de tragédia, de perdas, de fracasso, de escassez. Vai ter perdas e escassez. Por isso que nós firmamos com vocês, na Carta aos Ancestrais, um compromisso de estarmos 21 dias juntos, potencializando a mentalidade filosófica, a mentalidade de cenário e a mentalidade estratégica, para que você tenha uma estratégia na sua vida. Tem muita gente que não consegue desenvolver a mentalidade de estratégia e acaba desenvolvendo a mentalidade de astúcia. Preste bem atenção. Existe uma diferença gigantesca entre a mentalidade de astúcia e a mentalidade de estratégia. A astúcia foi usada lá no Jardim do Éden pela serpente. A astúcia é tentar ludibriar a pessoa ou alguém, ou até mesmo a si mesmo, através da astúcia. Isso não é divino. O divino é uma mentalidade estratégica, uma mentalidade de cenário, uma mentalidade filosófica que vai te conduzir para o caminho certo. E quero fazer uma colocação aqui. Essa carta, eu tenho a carta escrita aqui pelo seu Pedro, ele xerocou, queimou a dele, que é queimado, e enviou essa para mim. Ele diz assim: Dr. Scheffer, pela primeira vez na vida, nós tivemos uma casa no nosso nome. A Júlia veio para o Paraná, conversou com a gente como nunca tinha conversado e disse que nos levaria, se nós quiséssemos morar no Rio Grande do Sul. Ela compraria uma casa e colocava no nosso nome. Ela é a única herdeira, né, a Júlia? Interessante isso. E aí eles falaram, nossa, nós vamos. E foram para o Rio Grande do Sul. Eu vi a foto da casa, uma casa linda, pertinho da casa da Júlia. E os avós, pela primeira vez, puderam ficar com os 2 netos. Olha, 1 ano depois da Carta aos Ancestrais, mudou radicalmente a história do Pedro e da Joana. Aqui, Elizabeth, é interessante dizer que raramente as pessoas recebem o mesmo nome de vidas passadas. Não é muito comum. Sim. E o seu Pedro, ele narrou todos os detalhes, a carta é ampla, o dia do ano, o mês do século XVI, o ano, a hora, tudo em detalhes. E quando nós vamos fazer a Carta aos Ancestrais, nós conduzimos vocês para um estágio mental de teta. É um link ali, nós linkamos vocês na corrente do DNA. E aí você começa a escrever por temas, né? Tem 21 temas, por isso que é 21 dias. E aí você vai escrevendo. No início, algumas pessoas no início começam uma história meio sem pé e sem cabeça. Mas é como você abrir uma torneira que há muitos anos não abre. No começo sai só um pouquinho de água. Depois aquilo começa a jorrar de forma abundante. E para mim concluir aqui a questão do seu Pedro, ele estava embasado numa escassez, ele e a Joana, a esposa, na escassez absoluta. A escassez era tão grande que nem amor a filha tinha por eles. Né? E eles estavam na escassez, e quem está na escassez não possibilita que o outro devote amor. Porque depende de uma abertura. Por mais que eles amassem a filha, a Júlia, eles traziam no seu inconsciente, nos labirintos escuros da alma, a culpa, o remorso pelo que fizeram, ambos juntos, né? Numa astúcia para enganar a prima. E assim, a vida é assim. Foi Jesus Cristo quem disse,
Tudo que o homem semear, isso ele colherá. E eu pergunto para você, qual é a área da sua vida que não está dando certo? Como está o relacionamento você e seus filhos? E a escassez tem se feito presente? Tem estado presente na sua vida? A escassez de amor, a escassez de carinho, a escassez de autoestima, a escassez do auto-amor e a escassez financeira. Preste atenção, meu querido, minha querida, esse peso não é seu, ou pode até ser seu, mas não dessa existência. E se você não trazer para a luz, esse código do DNA não vai ser despolarizado. É como uma roda gigante. Hoje está lá em cima, daqui a pouco ele vem aqui embaixo e acaba derrubando com tudo.